Vamos compartilhar da palavra nesse momento, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra aí a Bíblia. Hoje é muito importante que você faça isso. Eu tenho um texto maravilhoso da parte de Deus, uma palavra para nós. E sempre de forma maravilhosa também, porque a gente vê o poder de renovação da palavra, né? A palavra de Deus que se renova sempre. Num texto bastante conhecido, mas que Deus fale conosco de forma diferenciada nessa noite, em nome de Jesus. Você vai abrir em Isaías, e no capítulo 6 de Isaías. A visão de Isaías e o seu chamado. Nós vamos meditar nessa noite sobre um tema que eu gostaria de falar para você, assim, antes da gente ler o texto, né, da mensagem, para a gente não perder o foco o tempo todo. O tema seria uma visão que muda tudo, que muda todas as coisas, que muda todas as pessoas. Essa visão vai ser baseada na visão de Isaías, aí a experiência que ele teve, né, uma visão que muda tudo. Isaías 6, eu vou ler do verso 1 até o verso número 7. E a gente ora logo em seguida para Deus falar conosco e meditamos na palavra. Diz assim a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente aí, para a nossa leitura nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque sempre ficamos maravilhados diante da tua palavra. Pai, quando ouvimos de novo, quando lemos de novo, quando podemos compartilhar outra vez, sempre nos soa como algo novo, que desce aos nossos corações, penetra na nossa mente e transforma toda a nossa vida. A tua palavra é tremenda, Senhor. E nessa noite nós clamamos a direção do teu Espírito Santo, para que venha ministrar em cada um de nós, de forma particular, aquilo que o Senhor tem para nós hoje como alimento, e que isso traga transformação, fortalecimento e quebrantamento para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Isaías foi um dos maiores profetas de Israel, um profeta muito proeminente, muito conhecido. O livro dele abre a seção na nossa Bíblia que a gente chama de profetas maiores. Ele é o primeiro dos livros dos profetas, da seção dos profetas maiores. Possivelmente ele era de uma família influente, baseado no acesso tranquilo que ele tinha ao palácio. Ele reinou por 4 reinos diferentes, 4 reinados diferentes, 4 reis do sul, do reino de Judá, e isso está escrito no versículo 1 do livro dele, capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. 4 reis de Judá, e todos eles tiveram Isaías como um profeta. Parece, pelo texto bíblico, que ele entendia muito das coisas do Estado, do governo, porque ele servia meio que como um conselheiro para assuntos internacionais, de relações internacionais para esses reis. Ele, com suas profecias, fez denúncias sobre muitas injustiças sociais no meio do povo. Exatamente porque
a injustiça social demonstrava algo errado para com Deus, uma vida de pecado para com Deus, porque a vontade de Deus sempre foi a igualdade entre as pessoas, o mesmo tratamento, a honestidade e a piedade dos governantes e dos reis, não é? O bom trabalho feito pelos sacerdotes, e tudo isso estava desajustado. Ele vem denunciando essas injustiças, porque entendia que ela demonstrava que o povo estava afastado do centro da vontade de Deus. Talvez Isaías tenha morrido no reinado de Manassés, que foi um pior rei de Judá, e contam alguns textos não bíblicos, né, mas da cultura judaica, de que ele possivelmente foi morto por Manassés e foi morto cerrado ao meio. E se isso for verdade, já que esses livros não são bíblicos, a gente não os tem como canônicos, esse livro de história dos reis, ou do Talmud, né, lá da cultura judaica, mas se for verdade, bate com Hebreus 11. Se você lembrar, lá diz que os heróis da fé sofreram por várias circunstâncias, inclusive foram cerrados ao meio. Quem sabe não é uma referência a Isaías, né? Na maioria das vezes a gente entende dessa maneira. Ele foi um grande escritor, o jeito dele escrever era muito sofisticado, um vocabulário rico para o hebraico, e por último, e mais importante das informações que eu quero dar sobre Isaías, ele é o mais citado no Novo Testamento. Isso confere certa autoridade para Isaías e para o livro de Isaías. Agora vamos falar um pouco de Uzias, porque é muito interessante a gente saber, até pela entrada desse capítulo, como é que ele acontece, né? E qual o contexto? Uzias era um rei de Judá, citado nesse versículo número 1 desse capítulo que a gente leu. Uzias foi um rei que trouxe muita segurança e muita prosperidade para o reino de Judá. Diz a Bíblia que ele começou a reinar aos 16 anos e reinou por 52 anos. E eu poderia aqui discorrer as informações que eu anotei sobre Uzias, e que são, sim, muito importantes para a nossa meditação, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. Abra, por favor. Eu vou ler esse capítulo e você vai entender de quem a gente está falando. Esse capítulo 26 fala exatamente do reinado desse Uzias, que aparece aqui no texto de Isaías. Então vamos lá. 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, de Jabiné e o de Asdod, edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. O nome dele se espalhou por toda a região até a entrada do Egito, porque ele tinha se tornado extremamente forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e fortificou essas torres. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era, olha o que o texto diz, amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Meazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos.
Preparou-lhes Uzias para todo exército escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos e até fundas de atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. As máquinas, ele criou máquinas como se fossem arietes, como se fossem catapultas para atirar flechas e pedras no inimigo. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Quando ele se tornou forte, a situação mudou. Mas o que a Bíblia mostra é que Uzias foi um rei que levou prosperidade para Judá. Havia dois, vamos dizer assim, produtos muito preciosos que o rei providenciava para o povo. Comida. Ele era amigo da agricultura, tinha muito gado, vinhateiros, ele organizou isso, e segurança, organizou torres fortes, ele construiu torres até no deserto, para vigiar quem viesse ainda de longe, e usando homens adestrados, né, bem especialistas, vamos dizer assim, construiu armas que tornou o seu exército muito poderoso, além de numeroso. Então ele trouxe segurança e comida, nada faltava, o povo estava próspero nesse momento. Porém, apesar de tanta prosperidade no reino, apesar desse tipo de administração, de um rei reconhecido por toda a região, o povo continuava na prática do mal. E Uzias, quando se torna forte, que foi até onde a gente leu, ele se engrandeceu. O seu coração se engrandeceu, se exaltou. E ele entrou no templo para fazer alguma coisa que não era de reis fazer, oferecer incenso. Isso era função de sacerdote, e ele entra lá na sua arrogância, porque ele se tornou forte, ele cresceu, ele se exaltou, e ele entra no templo querendo queimar incenso. O sacerdote Azarias, responsável pelo templo, se junta a mais 80 sacerdotes para resistirem a Uzias, e ele continua se debatendo, ele continua lutando para poder fazer aquilo que não era dele fazer, não era função dele fazer, até que, diz a Bíblia, uma lepra saiu na testa dele. Ele sai correndo do templo e depois vive por um bom tempo numa casa isolada como um leproso, até que vem a sua morte. Então, aquele que tinha trazido segurança, aquele que tinha trazido fartura de comida, prosperidade e a segurança para o seu povo, bens preciosos, tão preciosos e tão caros, agora estava morto. O que ia fazer o povo? O que eles faziam? O que eles fariam? O rei que trouxe prosperidade, um forte rei, sábio, inteligente, estrategista, morreu. Nesse ponto é que começa a nossa história. Porque aí Isaías entra na casa do Senhor, vai buscar ao Senhor em oração, entra no templo e tem essa magnífica experiência que é narrada nesse capítulo, e que vai, nesse capítulo número 6 de Isaías, e que vai mudar toda a história dele. O versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei humano estava morto. O rei que trazia segurança para o povo estava morto. Olha só, segurança para o povo, alimento para o povo, o suprimento das necessidades para o povo, e o povo longe de Deus. Isso demonstra claramente que a confiança dele estava plenamente no seu rei. No ano da morte do rei, Isaías entra no templo. O rei estava morto, Uzias, mas Isaías tem uma visão, e ele encontra no templo o Senhor dos exércitos, e ele vê que o Senhor dos exércitos que é o grande rei de toda a terra, e continua sentado no alto e sublime trono. A pergunta aqui é a seguinte, meus irmãos: onde é que está depositada toda a sua confiança? Porque Isaías tem diante de si um quadro, uma situação terrena, externa, em torno dele, e que parece que estava tudo se destruindo. Ele entra no templo e tem a visão de que o Senhor continua lá. O Senhor continua no alto e sublime trono. O Senhor continua rei. Eu quero transferir, eu quero contextualizar essa palavra para os nossos dias, irmãos.
Os nossos olhos veem situações muito difíceis, as guerras estão enormes, guerras externas, guerras internas. Parece que está tudo perdido, mas eu quero te lembrar nessa noite, através do texto de Isaías capítulo 6, que o Senhor continua assentado no alto e sublime trono. O rei que governa, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso continua assentado no alto e sublime trono. Porque por incrível que pareça, ainda hoje é real a palavra do Salmo 20. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção de quem? Em quem nós depositamos a nossa esperança? Nós não dependemos de governos humanos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do grande rei. Então nós não dependemos das circunstâncias, dos governos humanos, do que ele pode fazer, das estratégias deles, da segurança que eles podem nos dar. Não, a nossa segurança está no nome do Senhor. Aleluia. Olha como é que Deus se apresenta para Isaías. Olha como é que o Senhor se apresenta para Isaías, como o soberano. O Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus se apresenta de várias maneiras na história bíblica para os personagens. Para Jó, por exemplo, ele aparece no redemoinho. Ele estava dizendo para Jó, mesmo sua vida está parecendo um redemoinho? Pois eu estou aqui no meio desse redemoinho com você, e ele passa a conhecer Deus no meio do redemoinho. Para Elias, é o contrário, ele aparece para Elias como um silvo suave, como diz a Bíblia. Não era como um terremoto, não era como um furacão, mas algo suave. Era isso que Elias precisava naquele momento. Ver, ouvir, ter uma experiência com Deus na suavidade, na tranquilidade, não na correria, no desespero, mas na suavidade, uma forma completamente diferente. Para Daniel, ele aparece como um anjo que tapa a boca dos leões. Era o que Daniel precisava naquele momento. Um Deus poderoso que cuida, que protege, mesmo quando o seu servo está na cova dos leões. Para Moisés, ele aparece como uma sarça ardente, uma coisa sobrenatural, milagrosa, um sinal de que ele era o Deus Todo-Poderoso. Então a sarça ardia, pegava fogo, mas não se consumia. Era isso que ele precisava. Mas para Isaías ele aparece como soberano. O rei morreu? Mas quem é o rei? Uzias morreu? Mas nós temos o Senhor. Nós temos Deus. Aleluia. E o Senhor se apresenta glorioso. O texto que a gente leu diz assim: as abas das suas asas enchiam o templo, serafins estavam por toda parte, por cima dele, tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam, um serafim para o outro, clamava dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí os umbrais das portas do templo tremeram por causa das vozes dos serafins que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, isso retrata uma visão aterradora. Isso retrata uma visão que talvez eu e você não suportássemos ver. A gente saía vazado. Porque era uma visão aterrorizante. O que ele viu foi o Senhor na sua glória. A realidade gloriosa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que nós imaginamos o Senhor. Eu não sei como é que a nossa mente, né, consegue imaginar o Senhor. Com que tipo de figura a gente imagina. Mas olha como está se apresentando aqui, como um rei glorioso. As suas vestes enchendo o templo, os umbrais da porta tremeram. João, o evangelista João, lá no Novo Testamento, vai dizer que o que Isaías viu foi Jesus. Ele teve ali uma cristofania, uma experiência com uma aparição do próprio Jesus. O que João vai dizer que o que Isaías viu foi Jesus assentado no alto e sublime trono. Até porque o próprio João, isso é no capítulo 14, mas no próprio capítulo número 1, João tinha dito que ninguém jamais viu a Deus. Se ninguém viu Deus, e Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele viu Jesus. E João, eu disse 14, mas não, é capítulo 12. No verso 41 diz assim: Isaías viu a glória dele e depois falou a respeito dele. Ora, é muito óbvio, ele viu Jesus em glória e majestade. Será que a gente não fica muito contaminado com a visão sofrida de Jesus? Será que a gente não fica muito contaminado ainda por essa cultura da imagem crucificada de Jesus?
Alguns têm essa imagem dele cabisbaixo, com sangue escorrendo ainda, meio triste, parecendo abatido. Isaías está mostrando que Jesus não é assim, nem está assim, ele está em glória, cheio de poder e majestade, ele é o soberano, ele é o Senhor. Então ele viu os serafins, viu as vestes, as bases do templo tremendo, foi uma visão terrível a ponto dele dizer, ai de mim, eu estou perdido porque os meus olhos viram o rei. Diante do Senhor, ninguém fica indiferente. Diante de um encontro verdadeiro com Deus, ninguém fica indiferente. Tudo muda. Por isso que o tema que eu pedi para os irmãos guardarem aí é a visão que muda tudo. Quando a gente tem uma visão perfeita de quem Deus é, de como Ele é, da sua grandeza, da sua santidade, da sua majestade, da sua glória, ninguém que tem uma visão como essa pode continuar o mesmo. Tudo muda. A sua visão muda, seus sentimentos mudam, suas expectativas mudam, suas esperanças mudam, tudo muda porque ele vê o Senhor na sua glória. Isaías foi profundamente impactado, e eu quero meditar com os irmãos, depois dessa breve introdução, por que Isaías foi impactado? E por que todos nós também devemos nos sentir assim, totalmente impactados pela visão da glória do Senhor, e que talvez se a gente não for tão impactado assim, se isso não mudar tanto assim, talvez seja, meus irmãos, porque a gente nunca viu realmente o Senhor na sua glória, como Ele realmente é, na totalidade da sua grandeza. Então, primeiro, eu quero meditar com os irmãos, por que ele foi tão impactado? Então, a primeira observação é, porque ele se defrontou com a santidade de Deus. Ele viu a santidade do Senhor. Isso traz um impacto genuíno, porque ele vê a santidade do Senhor. Os serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por que santo, santo, santo? Por que 3 vezes? Normalmente a gente explica simplificando, a gente fala porque a Trindade é santa, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E realmente, a Trindade é santa porque as pessoas da Trindade são santas. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Mas não é por isso que eles cantam dessa maneira, eles exaltam o Senhor dessa maneira. 3 vezes, essa repetição, ela faz parte do estilo da literatura hebraica, da maneira de expressar no hebraico, significa dar força para aquilo. Ele queria enfatizar, ele queria dar uma ênfase maior, santo, santo, santo. A gente já viu isso na Bíblia. A gente viu, por exemplo, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo chamar atenção para aquilo que ele vai dizer. Ele está dizendo que aquilo é muito sério e merece toda a nossa atenção. Em verdade vos digo. É a repetição como uma forma de enfatizar. Em Cantares, a gente lê escrito assim, o meu amado é meu. Aí você pensa, mas que coisa óbvia, se é o meu amado, então é meu. Mas a intenção é justamente de dar ênfase, o meu amado é meu. Eu sou do Senhor, eu sou do meu amado, né? Diz lá em Cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é uma repetição à toa. No Salmo 136, se não me engano, são 26 vezes repetida a mesma frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada versículo termina, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se aquilo era um cântico, como a gente sempre crê, se era um cântico de romaria, de degraus, que se juntava todo mundo para cantar, eles deviam ir para casa depois da reunião, dizendo assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o objetivo. Então, quando a gente vê escrito que o Senhor é santo, é porque Ele é muito santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é extremamente santo. Ele é perfeitamente santo. Aleluia. E aqui nós entendemos muito bem a necessidade de compreender a santidade de Deus. Porque o Senhor disse assim, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Mas não é pouco santo. Ele é muito santo. Ele é perfeitamente santo. Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo, santo, santo. É simples de entender. O que Isaías teve ali foi um confronto. Ele esteve impactado pela santidade de Deus. Ele pôde ver ali a santidade do Senhor. E quando alguém não compreende isso, esse princípio, a vida cristã dele é superficial, é rasa, é sem profundidade.
Fica até comprometida quando a gente não compreende o quanto ele é santo, diferenciado de tudo que existe, nós começamos a cultuar e a servir de maneira errada. Nós começamos a cultuar e a servir de maneira equivocada. Até o ponto de pessoas adorarem, na verdade, a si mesmas. Quando elas se colocam no mesmo patamar. Quando elas colocam a si mesmas como padrão daquilo que Deus é. E não tem como, irmãos. Não tem como. Então a pessoa começa a dizer assim, eu não gosto desses louvores, eu não gostei do culto hoje, porque eu gosto dos hinos tais, do tipo de hino tal. Mas quem falou que o hino é cantado para você? Quem te disse que tem que ser no seu gosto? Quem te falou que é a você que nós estamos adorando? Quem te falou que você determina o que Deus gosta, o que Deus não gosta? A pessoa começa a determinar porque ela sente que o culto é muito humano, é muito para ela. E não para um Deus santo, santo, santo. E no quesito santidade, Deus é absolutamente diferente de nós, irmãos. Não tem nada a ver com a gente, nós não temos nada dessa santidade ao nível de Deus. Nós desejamos, andamos, pedimos auxílio, contamos com a ajuda do Espírito Santo, aquele que pode operar em nós o querer e o efetuar. Mas no quesito santidade, todo crente precisa entender que o Senhor está muito acima de toda comparação. Olha que interessante. Isaías capítulo 40, no verso 25, aquele lá das forças, renovarão a sua força, tal, como águia, voarão e não se cansarão. No verso 25, o Senhor diz assim, a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. É assim que está lá. Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual, diz o santo. Podia ser, diz o poderoso, diz o rei, diz, sei lá, o eterno, né? Assim diz o justo, assim diz o todo... Não, é assim diz o santo. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. A ninguém. Então algo profundo e maravilhoso acontece quando a gente está confrontado pela santidade de Deus. Olha a nossa seriedade diante da palavra de Deus. Quantas vezes a gente ouve ministrações, pregações, palavras, textos bíblicos que a gente fica assim, pasmos. A gente fica calado. A gente fica refletindo, né? A gente é confrontado com aquilo que Deus é, com o padrão de Deus, e a gente lá no íntimo não tem ninguém falando nada, está todo mundo quieto aí na sua casa, mas lá no íntimo, olha que coisa maravilhosa, e olha como é que eu sou, olha como eu preciso mudar. Esse temor que é trazido pelo impacto da santidade do Senhor. A quem me comparareis, diz o santo? A quem me comparareis? Isso é tremendo, irmãos. Isso deve causar o que eu estou chamando de impacto, é um tremor interior. E se não for um receio diante da grandeza e da santidade do Senhor, da glória do Senhor. A gente se sente miudinho diante da grandeza de Deus. E isso, como traduz Paulo, faz a gente ficar constrangido. Olha, o Rei Todo-Poderoso, o Senhor cheio de glória, está ao meu lado, a meu favor. E eu aqui na minha luta, no meu dia a dia, tentando servir a esse Rei glorioso. A Bíblia mostra de experiências de homens que tiveram medo ao se defrontar com a santidade, com a glória de Deus. A começar de Adão. Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, está escrito lá. Por que ele teve medo? A conversa era boa todo dia. A conversa era tranquila todo dia. Mas de repente o pecado entrou e aí Adão desceu ao nível do medo. Eu ouvi a tua voz e tive medo, por isso eu me escondi. Jacó, em Betel, quando ele teve a visão da escada, ele acorda de manhã e diz assim, o Senhor estava aqui, eu não sabia. E a Bíblia narra assim, e temendo ele disse, quão temível é esse lugar. Uau! Deus esteve aqui, eu não sabia. Impactado. Isso traz mudança, irmãos. Isso tem que mudar uma pessoa que se encontra com essa grandeza de Deus. Abacuque clama ao Senhor, e quando o Senhor responde a ele, ele diz assim, no verso 16 do capítulo 3, quando eu ouvi a voz do Senhor, eu tremi por dentro,
Os meus lábios tremeram, os meus ossos enfraqueceram e os meus joelhos vacilaram. Ele ouviu o Senhor, quando ele clamou, quando ele ouviu, ele tremeu todo por dentro. Manoá, pai de Sansão, quando recebeu o anjo que anunciaria o nascimento de Sansão, ele vai até a mulher dele e diz assim: mulher, nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. E ela diz: morre nada, se fosse para morrer, eu já tinha morrido. Ele já teria matado você não estaria aqui na minha frente falando. Mas a sensação dele foi de morrer. E tem um texto maravilhoso em Marcos capítulo 4, que eu também fiz questão de citar nesse momento, para a gente entender como é que, de vez em quando, a gente precisa entender realmente essa grandeza do Senhor. Sabe, a glória de Jesus. Aí lá em Marcos capítulo 4 conta uma história sobre Jesus, está no barquinho, e a gente conhece. E os discípulos Jesus estava dormindo no barquinho, e os discípulos estavam apavorados. As várias traduções bíblicas vão variar essa palavra, mas resumindo, ele estava com medo de morrer. Estava com medo de morrer, vão até Jesus e perguntam: Jesus, o senhor não se importa que a gente pereça? O senhor não se importa que a gente morra? Porque ele estava apavorado com a situação. Jesus acalma a tempestade, aquieta o vento. Aí o versículo final desse episódio, desse momento, diz assim: e eles, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ele estava com medo da tempestade, agora estava com medo da grandeza de Jesus. Uau! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o nosso encontro verdadeiro com Deus provoca isso dentro de nós. Uma certeza, uma convicção temerosa de que Deus é santo, de que o Senhor é santo, santo, santo. Porque a visão é acompanhada de uma afirmação forte e taxativa: ele é 3 vezes santo. Essa é a primeira razão porque o encontro a visão de Isaías foi tão impactante para ele. E a segunda razão, eu vou retirar do versículo número 5. Não sei se você está com a Bíblia na mão ainda, mas no versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu estou perdido. Então, após ver a maravilhosa santidade do Senhor, Isaías defronta-se com sua própria realidade, com o seu próprio pecado. E aí vale a pena observar que ele não sai dali dessa experiência para espetacularizar a experiência dele. Para dizer para as pessoas: olha, eu vi Deus, eu tive uma experiência que me faz agora mais espiritual do que vocês. Me ouçam, me obedeçam, porque tenho autoridade, porque eu saí agora de uma experiência tremenda em que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Muitas pessoas são assim, quando ele tem uma experiência com Deus, do eu vi o Senhor, do eu ouvi o Senhor, ele sai dali tornando um espetáculo o seu testemunho. Há alguns que marcam a agenda pelo Brasil inteiro para dizer o que eles viram, o que eles ouviram, o que aconteceu com eles. É um espetáculo da fé. Isaías não fala. O que mostra Isaías é olhando para dentro de si. E quando ele olha para dentro dele, ele diz: ai de mim, olha a santidade de Deus. Então, quando ele olha de volta, ele fala: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Você nunca teve essa sensação? Ai de mim, eu estou perdido, porque Deus é muito santo. Ele é muito glorioso. Ele é muito glorioso, ele é muito grande. Então, olha isso, ele não sai dali para espetacularizar aquilo que ele viveu. Ele sai dali, aliás, nesse momento, ele se volta para ele mesmo. Isaías se enxergou. O que aconteceu quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono é que ele enxergou ele mesmo. Ele pôde olhar para si. Aleluia! Isso mostra para nós, sabe o quê? Que quando uma pessoa encontra Deus de verdade, ela encontra a si mesma. Encontre-se a si mesma essa pessoa. Tem uma noção de quem ela própria é, da verdade dela. Então Isaías, ao olhar para si, ao compreender que ele está longe do nível de santidade do Senhor, mas longe do nível de santidade do Senhor, ele diz: ai de mim. Ele profere uma sentença. Ai de mim é uma sentença. Quando na Bíblia nós vemos uma bênção sendo proferida, normalmente é traduzida por bem-aventurado. Seja bem-aventurado. Mas uma sentença de castigo é expressado por ais. Esse ai de mim de Isaías não é
sem sentido profundo, não tem um sentido bíblico, profético. Então nós vemos Jeremias, Ezequiel, Sofonias, profetas que usaram ais. Isaías usou outros vários ais, e eu vou citar uns. Por exemplo, ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem chamam mal. Ai deles. Isso é uma sentença. Ai dos que transformam as trevas em luz, as trevas em luz e a luz em trevas. Ai dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Você já viu isso acontecer alguma vez? Nesses últimos dias a gente fala assim, as pessoas estão chamando o que é bom de ruim e chamando o que é ruim de bom. Exatamente, a Bíblia está dizendo, ai deles. É uma sentença sobre eles. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e inventam visões próprias. Ai deles. Jesus usou também. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, como escapareis da condenação futura do inferno? Ou, em outro texto, ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida e Corazim, porque sentiram esse dom. Se tivessem feito os sinais que foram operados, eles já tinham se convertido no saco e na cinza. Betsaida e Corazim, vocês são muito duros de coração. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Essa é uma sentença. Então, Isaías está sentenciando a si mesmo. Quando ele se confronta com a glória do Senhor, e ele enxerga a si mesmo, ele diz, ai de mim, eu não dou conta, eu não alcanço, eu não atinjo esse nível, eu não tenho como eu me sustentar diante de tamanha glória. Ai de mim. Então, o profeta que era honrado, o profeta que eu falei que tinha acesso ao palácio, que era proeminente, um dos grandes profetas de Israel, perdão, agora diz, ai de mim, porque eu estou perdido. Ele se considera perdido por causa do impacto da glória do Senhor. Eu vi um pregador dizendo assim, quando você vê Deus, você vê a si mesmo. Quando você vê Deus pela primeira vez, você vê a si mesmo pela primeira vez. Aí é que, porque é o Senhor quem faz, quem revela em você quem você realmente é. As pessoas se iludem muito, se enganam muito, se acham muito. Isaías 19, nós meditamos, não tem muito tempo, lá está escrito assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Essa é uma realidade tão cruel, quase inadmissível. Quase, quem diz isso? Eu não consigo admitir, eu não consigo admitir os meus próprios defeitos. E quando as pessoas vêm, a gente fica chocado. Eu sou isso? Eu faço isso? Eu reajo assim? A gente fica chocado porque a gente não consegue discernir as próprias faltas. Por isso é que é válida a oração do Salmo 139, o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aquela oração, nos versículos finais do Salmo 139, significa o seguinte, Senhor Deus, eu não enxergo os meus defeitos, eu não enxergo as minhas faltas, por favor, me sonde, me analise, me mostre, me revele. Tem uma palavra interessante dada ao rei Ezequias. Olha que interessante, porque a gente gosta de uma frase que diz assim, Deus não desampara. Não é verdade? Lá em Hebreus, nós temos algo escrito que nos faz sempre pensar assim, Deus não desampara os seus. Mas em 2 Crônicas 32, 31, esse versículo diz assim, sobre o rei Ezequias, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe havia no coração. Deus desamparou porque havia uma causa maior. Deus desamparou Ezequias antes que perdesse Ezequias. Quando ele começou a se engrandecer, o texto bíblico diz, pelo profeta, Deus o desamparou para ele conhecer o coração dele, para ele saber o que ele é, para saber o que está dentro do coração dele, por essa causa enorme. É uma causa enorme, que um dos filhos de Deus não se perca pela soberba, pela arrogância, de se achar sempre bom e achar que não tem defeito nenhum. Deus desamparou Ezequias. Isso significa que essa é uma verdade profunda e muito necessária. Conhecer-se a si mesmo e a sua própria pecaminosidade.
Às vezes a gente fala nesse assunto e alguém pode falar assim, que exagero, que a gente fala assim, o pecado que habita em mim. Eu fui concebido em pecado, tem pecaminosidade, Deus é santo e eu preciso da ajuda de Deus para conseguir andar certo. E alguém fala assim, que exagero. Teve até um irmão que o pastor perguntou para ele, meu irmão, você sabe que você é pecador? Aí o irmão falou assim, eu devo ser, pastor, que você fala tanto, você já está me convencendo que eu sou. Quer dizer, ele não tem a consciência dele. Ele não tem a consciência da sua própria pecaminosidade. Então Isaías olha para o Senhor, ele vê o Senhor e logo depois ele enxerga a si mesmo. Que coisa maravilhosa. Enxerga-se na sua própria dificuldade. E isso é tão importante, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, atentos aqui agora. Porque tem um texto bíblico também maravilhoso, narrado por Lucas, que diz que Jesus foi a um jantar na casa de Simão. E quando ele está lá no jantar, na casa organizada, diz Lucas, na sua narrativa detalhada sobre a alma humana, né, como Lucas é precioso nesse sentido, ele diz que uma mulher entra ali e explica no texto que essa mulher era uma pecadora, era uma prostituta. E ela vem por trás de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, a enxugar os pés com seus próprios cabelos, a ungir os pés de Jesus com unguento e começa a beijar os pés do Senhor. Simão vê isso acontecendo e diz a Bíblia que ele falou consigo mesmo. Ele não falou com ninguém em volta, ele falou consigo mesmo. Se este fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Olha o que ele pensa. E Jesus, que sonda os corações, que não precisa de ninguém abrir boca nenhuma para ele saber o que acontece lá, Jesus diz para ele assim, Simão, você está vendo isso aqui? Eu quero te contar uma coisa. E Simão diz assim, conta, Senhor, fala, Senhor. Aí ele disse assim, um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários para ele, o outro devia 500 denários para ele. E esse credor resolveu perdoar os 2. Aí eu te pergunto, Simão, qual dos 2 vai amá-lo mais? E Simão diz assim, Senhor, eu acho que, lógico, é o que devia 500. Aí Jesus diz assim, muito bem, Simão, porque essa mulher, está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa, vou ler o texto. Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os meus cabelos. Você não me deu ósculo, mas ela não cessa de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E eu espero que você tenha entendido, porque vem uma pergunta imediata aqui. Quanto você ama o Senhor? O quanto você ama o Senhor? Porque Jesus está dizendo que o nosso amor a Ele é diretamente proporcional à consciência que a gente tem do pecado e do perdão que a gente recebeu. Se a gente é daqueles que falavam assim, eu vim para a igreja, mas eu já era quase crente mesmo. Às vezes a gente fala isso de certas pessoas. A gente fala assim, ele é tão bom que só falta ser crente. Como se fosse assinar a lista de presença no culto de domingo, conferisse a ele a condição de servo de Deus. Então a gente mesmo não tem essa noção. Se a gente não tiver noção do tamanho do nosso pecado, da gravidade, da seriedade, se a gente não fizer o exercício de Isaías, enxergar a si mesmo, e na hora que você olha para a santidade de Deus e olha para você, e você não diz a mesma coisa que Isaías, ai de mim, estou perdido, eu não dou conta, então tem algo muito grande faltando em você. E no final das contas, disse Jesus, e não eu, vai faltar amor. Porque o amor ao Senhor é definido, é diretamente proporcional à consciência do tamanho do pecado que eu recebi, do perdão que eu recebi, por causa do pecado que eu tinha. Muito interessante essa passagem. Glória a Deus. Quando a gente vê Paulo, é interessante a narrativa de Paulo nesse sentido, porque lá no começo em Coríntios ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos, não sei nem digno de ser chamado apóstolo. Mais à frente um pouquinho, Efésios 3, ele diz assim, a mim o menor dos crentes, aí já não é nem só dos apóstolos, é o menor dos crentes. Olha que interessante, 1 Coríntios, eu sou o menor dos apóstolos.
Aí passou um pouquinho, ele amadureceu um pouco, passaram-se alguns anos, e ele já diz, eu sou o menor dos crentes. Mas lá no finalzinho da vida, em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, fiel essa palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ai, ai, ai. A consciência dele foi aumentando. Eu sou o menor dos apóstolos. Daqui a pouco, eu sou o menor dos crentes. E daqui a pouco, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Eu quero dizer para o seu próprio bem. É para o meu que estou pregando, a começar de mim, mas para o seu próprio bem. Você tem que ser o maior pecador que você conhece. Porque um problema enorme que a gente tem é sempre achar alguém mais pecador do que nós. A gente olha para alguém mais pecador e fala assim, se esse sujeito vai para o céu, então eu já estou garantido lá há muito tempo. Porque esse é pecador. Eita, mas como é ruim. Então a gente esquece de sondar o nosso, olhar para dentro de nós e nos analisar como Paulo fez. A mim, o maior dos pecadores, o principal dos pecadores. Oh, meu Deus, que Deus nos dê humildade, irmãos, que Deus nos dê humildade. Nós estamos tratando aqui de um estado de consciência própria. Nós estamos falando aqui nesse momento, e eu espero que você continue me dando atenção, eu vou terminar daqui a pouco, mas algo que a gente só enxerga quando primeiro olha para Deus, quando olha para o Senhor. As pessoas vivem dizendo assim, né? Tem muito discurso humanista falando assim, você tem que se conhecer mais. Você precisa se valorizar mais. Você precisa investir mais em você mesmo, saber quem é você. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo não é uma frase bíblica, mas você tem que se conhecer mais. O que a Bíblia diz é assim, conheça o Senhor. Tenha uma experiência direta com Deus, porque quando você conhecer o Senhor, aí sim Ele vai te revelar quem verdadeiramente você é. Você não vai estar diante de um espelho complacente com você mesmo. Você vai estar diante de um Deus santo, santo, santo. E aí, a gente é impactado por essa visão. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Isaías viu o Senhor, na sua glória, com toda a sua majestade, toda a sua santidade, ele foi impactado, ele olhou para dentro dele mesmo. Depois, esse capítulo é muito rico, né? Esse trecho é muito rico, porque depois ele fala do povo. Eu vou pular a parte do povo, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Eu quero ir para uma terceira razão agora, para a gente diminuir um pouco aqui a mensagem, mas essa terceira razão é uma consequência das demais. E eu vou me basear no versículo número 6. No versículo número 6 diz assim, então um dos serafins, depois dele ver o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Depois dele ter uma visão aterradora da glória de Jesus, aí ele olha para si mesmo e diz, ai de mim, estou perdido porque eu sou um homem de impuros lábios. No versículo 6, como continuidade desse processo, como uma consequência natural desse processo, aí um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Então, em terceiro lugar, essa visão da glória de Deus, ela nos muda completamente porque a gente é transformado. Olha só. Olha que consequência simples, que sequência simples. A gente vê Jesus como ele é. Não como as pessoas por aí por fora, que vê Jesus como um curandeiro, que vê Jesus como um bom administrador que vai ajudar a pessoa a prosperar financeiramente, que vê Jesus como sei lá o quê, como um profeta legal que tem palavras boas. Não, quando a gente tem uma visão de Jesus como ele é, na sua glória, logo em seguida nós olhamos para nós e vemos toda a nossa insuficiência. E como consequência, o Senhor vem e trata. O Senhor vem e nos transforma, o Senhor vem e nos muda. E essa tenaz, esse processo, é um processo dolorido. Ele é um processo doloroso. Ele pegou uma tenaz, uma brasa viva com uma tenaz e tocou na boca dele, queimou a boca dele. Então, o processo de santidade, conforme a gente vê na Bíblia inteira, sempre é um processo doloroso. A gente tem João 15, por exemplo, Jesus dizendo, olha, vós já estáis limpos pela palavra, mas o Senhor corta para que você dê mais fruto ainda. Você já dá fruto, que maravilha, mas o Senhor vem e corta, poda,
para você dar mais fruto ainda. É outro processo doloroso. O processo de santificação, o trabalho de Deus na nossa vida, a nossa transformação, sempre envolve algum grau de dificuldade. O texto que eu li, que eu citei, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todo que já dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluia! Então ele é transformado, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Por quê? À toa, sem motivo? Não, porque ele vem num processo bíblico, tremendo, natural, daquele que tem um encontro com Deus, que é impactado pela sua glória e pela sua santidade. Que Deus instrua cada um dos irmãos. Assim como Deus falou tão grandemente ao meu coração através desse capítulo tão conhecido, que eu já preguei tantas vezes sobre ele, mas que Deus instrua os irmãos sobre essa visão gloriosa do Senhor e o quanto ela produz resultados bons na nossa vida. E o primeiro resultado bom é a gente se ver como a gente realmente é, na nossa insuficiência, na nossa limitação. E o segundo é saber que Deus nos supre nessa limitação. Ele nos transforma, Ele nos cura. Pedro nos ensina isso no capítulo 1 da sua carta. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente sejais contristados por várias provações. Aí ele diz: essa provação vai ter um fruto maravilhoso, porque a provação vai servir como um fogo para purificar o ouro. O fogo que purifica o ouro são os problemas, são as provações, são esses testes pelos quais a gente passa. O fogo é algo que vai tornar o ouro mais puro, mais limpo, melhor, de melhor qualidade e mais valoroso. E ele continua dizendo: a provação serve como fogo que apura o ouro, para que a vossa fé seja mais preciosa do que esse ouro. Olha que isso, que interessante. Outro processo interessante, que maravilhoso, a gente exultar na provação, a gente se alegrar pelas dificuldades, pelas dores e os sofrimentos que a gente passa, porque tudo isso contribui como um fogo para purificar a nossa vida e tornar a nossa fé mais preciosa do que o ouro. E ele finaliza dizendo lá no capítulo 1, e isso resultará no final das contas, dolorido no começo, enfrentando fogo no começo, sendo purificado por essas provações, mas isso resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Esse é o resultado final, amém, queridos? Diante da santidade do Senhor, todo crente consciente vai dizer como Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E quando isso acontecer, Deus providencia a cura, a mudança, a transformação. Muitas pessoas vivenciam mal esse momento, ao contemplar a glória de Deus, ou a enfrentar provações, porque não entendem. Aí elas passam pelo fogo e saem do outro lado da mesma coisa, porque não aprendeu, porque não compreendeu o milagre de Deus trazido para a nossa vida através do fogo, através da brasa viva, da tenaz sendo tocada, do doloroso processo da santidade, muitas vezes, do dizer não, do resistir, e se for preciso resistir até o sangue, como diz a palavra do Senhor em Hebreus. Todos nós precisamos sair melhores desses momentos, todos nós precisamos sair mudados e transformados nesse momento. Nós podemos concluir dizendo que depois de tudo isso, dessa revelação, como essas coisas acontecerem, depois dessa experiência de Isaías, ver o Senhor, depois de poder enxergar-se a si mesmo com mais clareza, né, com a realidade de quem ele é, ele pôde ouvir do Senhor: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Eis a descrição de uma vida transformada. Tudo mudou em Isaías depois disso. Confrontado no seu pecado, mas acolhido, perdoado, tocado pelo Senhor, totalmente mudado, ele ao final ouviu o Senhor dizendo: vai e dize a esse povo. Agora você está pronto, Isaías. Agora você vai e transmite ao povo a minha palavra. A quem enviarei? Quem há de vir por mim?
Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor diz, eu te envio, porque você viu a glória do Senhor, porque você viu a sua própria situação, as suas próprias mazelas, e entendeu que sem o Senhor, nada é possível fazer. Aí Deus transforma e a gente fica fortalecido, preparado para as batalhas e pronto para anunciar essa glória que nós vimos. Aí sim, anunciar a glória que nós vimos. E tudo isso começou no ano da morte do rei Uzias, diz Isaías. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E isso mudou tudo. Toda glória e toda honra ao Senhor. Amém? Que Deus nos desperte pela sua palavra, que Deus abra os nossos olhos e que abra o nosso entendimento para a gente compreender que há um processo lindo de Deus acontecendo em nossas vidas a partir do momento em que nós contemplamos verdadeiramente o Senhor como Ele é. Não caia no engano da multidão, de diminuir a glória do Senhor, de enxergá-lo como um qualquer, como um profeta qualquer. Ele não é. Ele é o Senhor da glória. E Ele continua assentado no alto e sublime trono. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou chamar a Ana Paula aqui para a gente cantar o último hino. Gostaria de cantar com os irmãos, digno é o Senhor, e a gente vai cantar com todo o nosso coração, amém? Digno é o Senhor, de receber o nosso melhor, o nosso louvor. Pai amado, santo e querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor.